Você sabe quantificar o valor do seu trabalho? Mais difícil ainda é responder: você sabe cobrar pelo seu trabalho? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu trago uma pergunta de um professor e também de um recém-formado sobre como cobrar, como é que eu faço, como é que eu quantifico. Eu fico sem graça. E aí eu voltei então ao meu passado e lembrei que eu também tinha essa dificuldade. Eu não sabia qual era o valor. Sabia mais ou menos o preço, mas não sabia o valor. E o mais difícil é que horas cobrar, como cobrar. Eu ficava envergonhada e durante muito tempo eu tomava um calote ou até mesmo esperava que a pessoa tivesse uma santa iluminação de consciência e falasse: não, tadinha, vou pagar pelo serviço dela. E aí, no final das contas, eu ficava frustrada justamente por não saber. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Então, eu vou abordar essa parte de preço e valor e depois 4 dicas de como cobrar, ok? Então, primeiro a gente precisa, para saber calcular, a diferença entre preço e valor. O preço é o custo, né? Você consegue mensurar aquele valor, né? Aquela quantidade, com base no quê? Em parâmetros reais. Ora, qual que é o custo da água, da luz, do aluguel, do bem, do tempo, do investimento. Então você começa a mensurar, ou até mesmo se for um produto, você mensura qual é o valor da matéria-prima, qual é o valor da mão de obra, e aí você chega a uma determinada quantia que para o advogado ele fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele tem uma tabela de honorários, aliás, já está disponível no site da OAB, e aí lá tem um parâmetro base para você trabalhar. Então, por exemplo, um divórcio consensual, ele está avaliado no mínimo a partir de R$ 6.889,67. Já o litigioso, ele envolve R$ 10.717,25. Veja, mais caro separar do que casar, não é mesmo? Bom, curioso em relação à minha área, né? Eu sou doutora em Direito Ambiental e a defesa num processo de crime ambiental, ele está tabelado a partir de R$ 18.372,44. Então, esse é um valor base que pode ser aumentado conforme a análise e o profissional que você está contratando. Então, ele fica até mesmo como um parâmetro para que você possa calcular para o seu cliente, dependendo da complexidade do caso, né? É diferente de um professor, porque o professor, ele calcula mais ou menos o valor da hora-aula. O professor universitário, ele depende da sua titulação. Então, o professor doutor tem um valor de hora-aula maior, né? Depois vem a graduação do professor mestre e professor especialista. Então, você consegue mensurar por quê? Vamos imaginar que você dá aula 4 horas por semana, vezes 4 semanas e meia, vezes o valor daquela hora-aula. E aí você chega, então, naquele preço. O difícil é você saber a distinção do valor, porque o preço é o tabelado, né? Você tem parâmetros e insumos com o que você pode calcular. Mas e o valor? O valor é tudo aquilo que está embutido no profissional, que ele pode facilitar, proporcionar e que geralmente ele é incalculável. Porque como é que você vai mensurar, por exemplo,
Vou contratar um jogador de futebol. Quanto que custa? Sei lá, 50 mil reais. Quanto que custa um Lionel Messi? Né? Então, por quê? Porque o valor que ele agrega, que ele tem embutido, é muito maior do que um jogador iniciante ou um jogador comum. Justamente por quê? Por tudo aquilo que ele proporciona. Eu brinco que quando eu vou ser contratada, eu avalio tanto o preço tabelado, mais o valor que eu posso agregar àquela instituição, àquele curso, àquele parecer ou até mesmo àquele cliente. Então, uma coisa é você saber, por exemplo, parafusar um equipamento. Outra coisa é você ser um profissional tão capacitado e tão experiente que você sabe exatamente qual parafuso que faz um carro com um navio funcionar. Então, é difícil você até comparar e falar assim, vou fazer uma pesquisa de mercado. Para um profissional da área do direito, é muito difícil você chegar e falar assim, peraí que eu tô fazendo aqui uma consulta de preço e o outro advogado está cobrando mais barato. Talvez porque não tenha esse valor embutido. Então, tome cuidado no momento em que você for buscar o preço mais barato, porque talvez esse preço mais barato te dê uma dor de cabeça ou não resolva o seu problema jurídico, justamente porque não tem um valor agregado. Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? Ele fala que preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva. E aí, como é que eu faço então para cobrar? Como eu cobro? Leve em consideração 4 dicas. A primeira delas, pergunte a alguém mais experiente. Você deve ter um colega, ou um outro advogado, ou um outro estagiário mais experiente, ou um juiz, ou um professor. Pergunta para ele, professor, como é que eu faço? É um caso grande, eu não sei como cobrar. Pergunta para ele te dar um parâmetro. Né? Eu costumo me orientar e orientar os colegas em relação à elaboração de projetos, à elaboração de pareceres, de causas, de defesas. Por quê? Porque tem um cálculo e esse cálculo você chega a um preço. E aí, aliado a esse preço, você embute o seu valor. Então, eu explico isso para quem me consulta. Segunda dica, faça uma reunião com o seu cliente. Jamais dê qual é o seu preço e o seu valor por WhatsApp, por direct, por telefone. Por quê? Porque a pessoa ela precisa te conhecer, ela precisa sentir você, sentir a segurança, mostrar documento, mostrar diplomas, mostrar que você domina a causa, pode esclarecer a dúvida. Nesse momento, talvez ou seja uma reunião ou uma consulta. E dependendo do caso, você cobra uma consulta. A consulta da tabela da OAB gira em torno de quase R$500. A minha consulta ela é mais cara justamente porque eu já dou, inclusive, a solução para a pessoa, tá? Então, 2, faça uma reunião, se possível presencial, para então a apresentação e para saber qual é a complexidade do caso e os documentos que a pessoa tem. Terceira dica, feito a reunião, a gente vai acertar, vai ser isso, faça isso num documento. Esse documento por escrito chamado honorários advocatícios. Lá vai colocar, inclusive, qual que é o preço pago, mais as parcelas, o dia que vai ser pago, a multa se atrasar, qual é a responsabilidade, se a pessoa pode te chamar no WhatsApp 2 horas da manhã, no sábado, no domingo, se a pessoa pode toda hora te perguntar. Por quê? Porque lá vai estar descrito
tudo aquilo que vocês acordaram e até mesmo em relação a um parâmetro estabelecido na tabela para ficar transparente. E aí, mas o cliente ele está pedindo para parcelar, para diminuir, o outro comprou mais barato. Olha, o seu preço mais valor é esse. Talvez você possa dar uma facilitada, pode analisar a situação, mas dificilmente você vai chegar ao preço do colega. Porque do colega você não sabe o que ele está oferecendo, você não sabe o tipo de qualidade que ele está oferecendo. Então não dá para comparar, ok? Então faça um contrato. E terceiro, acordado o preço, cobrei barato ou cobrei caro, não importa. Você deve trabalhar e demonstrar o seu trabalho como se aquele valor ele fosse o mais importante, o mais caro, o mais precioso para você. Porque uma vez estabelecido, você passa a página e já começa o seu trabalho, então já vai lá, se interessa, vai no fórum, vai na casa, vai na diligência, vai na delegacia. Não fica, foi baratinho, nem vou fazer. Não, trabalhe afinco, porque uma vez fechado é aquilo que você cobrou, tá? Não venha querer descontar no cliente porque, eu comprei barato. A culpa é tua. Porque o que a gente conclui com tudo isso? Que trabalhar, né, é nobre, você precisa trabalhar e você tem que saber a diferença do trabalho. Trabalho por amor e trabalho com amor. Trabalho por amor é filantropia. Você trabalha de graça, você não se importa, né, com o seu salário, tá tudo bem. Agora, trabalhar com amor é você receber justamente por aquilo que você foi contratado e você oferta, além do seu trabalho, você oferta também uma dedicação a mais, uma vocação, uma vontade, um empenho, tá bom? Por quê? Você tem que ter em mente que esse valor mais o preço calculado em cima daquilo que você está cobrando, você está vendendo algo que é o mais precioso que você tem, que é tempo e é conhecimento. E o tempo você não consegue comprar de volta. E o tempo é algo que ele desaparece. E aí depois você não tem como correr atrás nem quando você ficar rico, ok? Então pense nisso, pense que para o estudante é um investimento, às vezes a gente trabalha de graça sim, enquanto estudante, para depois lá no futuro você poder cobrar um preço e um valor à altura da sua esperança. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabe cobrar, que me irrita, porque chega e fica assim, mas eu não sabia, e aí foi de graça, ou foi baratinho, e ele depois fica lá sofrendo. Por quê? Porque fica cheio de responsabilidade, mas só trabalhando por amor, por filantropia, para um órgão privado, ok? E aí a pessoa que está recebendo esse trabalho, ela tá lá toda felizona, por quê? Porque tá pagando bem baratinho por algo que é tão caro, que é o seu tempo. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta daí dos vídeos que eu faço daqui com muito carinho. Grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.